Glória a Deus. Deus é bom. Amém, meus irmãos? Deus é bom, as suas misericórdias duram para sempre. E o que mais? A sua fidelidade é de geração em geração. Amém? Deus é bom, as suas misericórdias duram para sempre. E a sua fidelidade é de geração em geração. Uma geração passa, outra se levanta, e o nosso Deus continua mesmo, assistindo, compassivo e misericordioso. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 127. Salmo 127. O mês de maio é um mês que as igrejas, de modo geral, elas separam para falar sobre a família, tirar um tempo para estar orando pela família. E nós queremos também, nessa noite, falar um pouco sobre a nossa casa, a nossa família, e continuarmos orando aqui nessa noite pela nossa casa, pelo nosso lar, pelos nossos filhos. Já começamos a orar e é muito bom e renovador também quando nós oramos e colocamos diante de Deus aquilo que pesa nos nossos corações, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Então, quando nós oramos, lançamos, ou pelo menos compartilhamos com Deus as nossas ansiedades, e o fardo alivia, e o nosso coração fica também mais aliviado. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar com a sua cabeça. Pense na sua casa, no seu lar, na sua família nesse instante, dos seus filhos, e vamos colocar a nossa casa diante do Senhor nesse momento. Alguns de nós aqui temos filhos que estão longe. Vamos aproximá-los nesse momento do Senhor, através da oração, da intercessão. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, como é bom estar aqui na Tua casa, como é bom estar na presença do Senhor. Ó Deus, o quanto nós já temos recebido do Senhor nessa noite, o quanto o Senhor já tem falado conosco, Deus, admoestando-nos, ensinando-nos, advertindo-nos quanto à importância da sabedoria. A sabedoria vem do temor ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, ela invade o nosso coração. Nós temos, ó Deus, celebrado ao Teu nome através dos nossos cânticos, através do testemunho, Pai Celestial, através da oração junto com os irmãos, essa oração de comunhão, intercedendo uns pelos outros. Agora, Pai, nós queremos pedir pelos nossos lares, pelas nossas casas, pelos nossos relacionamentos conjugais, queremos pedir pelos nossos filhos, queremos pedir pela nossa família, na certeza, ó Deus, de que se não for a ação do Senhor, se não for a intervenção do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, nós nada podemos. Pai, ajuda-nos, manifesta a Tua graça e Teu favor, escuta o nosso clamor, pois nós te pedimos em nome do Senhor Jesus.
Pedimos ao Senhor também que venha falar ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Uma das partes difíceis da nossa vida cristã, não vou dizer que é a mais difícil, mas uma das partes difíceis da nossa vida cristã é conseguir estabelecer os limites da nossa responsabilidade e da nossa confiança em Deus. E não raramente nós misturamos essas coisas. E às vezes, não compreendendo bem, e como disse o Arnaldo, não tendo a sabedoria, a graça de Deus para poder entender e discernir isso perfeitamente, às vezes nós entregamos tudo à soberania de Deus e ficamos omissos. Ou às vezes tomamos nas nossas mãos e esquecemos da ação de Deus. Então são dois extremos dos quais nós precisamos ter cuidado para não incorrermos neles. Se de um lado nós entregamos tudo a Deus e esquecemos a nossa parte e a nossa responsabilidade, a responsabilidade humana, isso faz de nós pessoas omissas, e Deus não espera isso de nós. Omissos e indiferentes, preguiçosos, e não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Se por outro lado nós tomamos na nossa mão, e no afã de que se nós não resolvermos, se nós não agirmos, nada vai acontecer, aí nós nos arrebentamos e às vezes atropelamos Deus, a vontade de Deus, e nunca entramos no descanso que Deus tem para nós. Então, quando nós vemos aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Primeira coisa, não é uma apologia à preguiça, à omissão, à indiferença. Em vão trabalhos que edificam, ou seja, nós vamos trabalhar, nós continuamos trabalhando, nós nos esforçamos, porém estamos seguros e certos de que se o Senhor não agir, se o Senhor não levar a bom termo o esforço das nossas mãos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ou seja, nós precisamos de Deus, nós dependemos de Deus. O nosso esforço, sem a ação de Deus, sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, nada absolutamente nada, fará e não chegará a lugar nenhum. Talvez uma expressão que traduz bem isso que eu estou querendo dizer neste momento é uma expressão de Spurgeon, quando ele dizia que oração sem ação é omissão. Orar sem agir é ser omisso. Por outro lado, ação sem oração é presunção. Oração sem ação é omissão. Todos os homens de Deus que confiaram em Deus e que oraram, eles agiram baseados numa confiança num Deus vivo, num Deus que age, num Deus que interfere na nossa vida e na história da nossa vida. Então vamos guardar isso. Oração sem ação é o quê? Omissão. Orar sem agir é falta de fé. Orar sem agir significa que, na verdade, nós não estamos confiando. Então, quando nós oramos e confiamos, nós agimos. Então, oração sem ação é omissão. Ação sem oração é presunção. E, na verdade, eu não saberia dizer para os irmãos qual dos dois é pior. Se a omissão ou se a presunção. Eu posso dizer que os dois são extremamente desagradáveis a Deus.
O omisso é incrédulo, falta de fé para poder agir. E o presunçoso é arrogante. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, achar esse ponto de equilíbrio. Eu dependo de Deus, eu confio em Deus, e confio de tal forma, de tal maneira, que as minhas ações, elas serão sempre direcionadas nesse sentido de que a mão de Deus e a confiança em Deus vai levar a bom termo. Isso, meus irmãos, se aplica, obviamente, à nossa casa, aplica ao nosso lar, aplica ao nosso relacionamento conjugal, aplica ao nosso relacionamento com os nossos filhos. Nós iniciamos aqui o nosso culto nessa noite lendo Provérbios, e às vezes eu fico lendo Provérbios, uma parte que fala muito profundo no meu coração, é que o autor de Provérbios diz assim: eu passei pela vinha do preguiçoso, e quando eu passei pela vinha do preguiçoso, a sebe estava caindo, a praga havia tomado conta. Ou seja, é como se, passando pela horta do preguiçoso, a tela está cheia de buraco. As galinhas, as raposinhas entram o tempo inteiro ali sem nenhuma resistência, sem nenhum freio. As pragas tomam conta. Agora, quão diferente é quando nós passamos pela vinha do diligente, quando nós passamos pela horta daquele que é diligente, daquele que é cuidadoso, daquele que é trabalhador. A sebe está de pé, a cerca está de pé, a vinha está cercada, ela está protegida. As pragas não se alastram ali porque trabalha constantemente arrancando as pragas. E assim, meus irmãos, acontece em todos os relacionamentos. Se nós não formos diligentes com o nosso relacionamento conjugal, se nós não cuidarmos do nosso relacionamento conjugal, ele vai ficar igual a sebe, igual a vinha do preguiçoso. Ele vai ser tomado por pragas, ele vai ser tomado por raposinhas. Os animais entrarão ali e vão fazer destruição. Nós precisamos ser diligentes na edificação da nossa casa, em todos os nossos relacionamentos, a começar pelo nosso relacionamento conjugal. Se tem uma coisa que os pais podem oferecer de bom para os seus filhos, é um bom relacionamento conjugal. Não existe nada que dê mais segurança aos filhos do que um relacionamento conjugal saudável. Mais do que boas escolas, do que boa casa, do que bom carro, do que férias de veraneio, o que mais edifica os filhos, o que mais abençoa os filhos é um relacionamento conjugal saudável. Porque num relacionamento conjugal saudável, além da segurança que eles terão, eles também terão uma referência, eles terão um modelo para poder seguir. E outra coisa, meus irmãos, não se iludam. Os nossos filhos sabem se o nosso casamento é bom ou não. Os nossos filhos sabem se o nosso relacionamento conjugal é um relacionamento saudável e abençoador ou se é um relacionamento capenga. Eles sabem. Eles convivem ali, eles estão ali participando da nossa vida, do dia a dia. Ele não precisa falar, porque eles percebem. Eles sentem, eles percebem olhando, mas sentem emocionalmente também tudo que se passa, tudo que acontece com o casal. A edificação de um relacionamento conjugal, para ter um relacionamento conjugal abençoado e abençoador, demanda de nós esforço e diligência. Demanda esforço, demanda diligência, desejo de querer ter um bom casamento, um bom relacionamento conjugal. Já que a figura que nós usamos aqui é a figura da vinha, a figura da horta,
Todos nós conhecemos essas figuras. Se elas não forem bem cuidadas, pragas constantemente arrancadas, adubo lançado, regados, ou seca, ou morre, ou não produz absolutamente nada. Quando nós estivemos em Portugal, o Dr. Maximiliano nos levou para conhecer a sua vinha, e ele passava por alguns pés ali de uva e dizia: olha, essa videira aqui, ela tem mais de 100 anos e continua produzindo tantos quilos de uva até hoje, porque ano após ano, no tempo certo, na estação certa, elas são podadas, elas são regadas, elas são adubadas e elas são cobertas quando o clima é de muita intempérie. Ou seja, é preciso trabalho, é preciso esforço, é preciso dedicação para que ela produza e continue produzindo ao longo dos anos. Além desse esforço, dessa dedicação, desse empenho, uma coisa que é imprescindível que o texto está dizendo para nós é a graça de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Irmãos, nós temos a nosso favor, que conta a nosso favor a graça de Deus. Nós temos a palavra de Deus que nos dá sabedoria, nós temos a palavra de Deus que nos dá entendimento, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos impulsiona a uma boa disposição de coração, que nos leva a esforçar, a lutar, a pelejar, mas nós temos, acima de tudo, a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é a manifestação do milagre na hora certa, no momento certo. Às vezes nós até nos esforçamos, pelejamos, mas esquecemos de um detalhe que é normal. Ou às vezes naquele momento em que a coisa parece que vai desandar, aí manifesta-se a graça de Deus, o favor de Deus, trazendo tudo para os eixos, trazendo para o lugar. A graça de Deus é a manifestação sobrenatural, miraculosa da ação de Deus no momento inesperado. Nenhum casamento, nenhum relacionamento conjugal, ele vai crescer e desfrutar de momentos saudáveis e abençoadores se Deus não estiver presente, se a graça de Deus não estiver presente. E um exemplo claro disso que nós temos é aquele casamento em Caná da Galileia, tudo planejado, os convites feitos, os convívios acertados, mestre-sala contratado, a festa planejadinha, mas de repente uma coisa saiu fora dos eixos, que não podia faltar, que era o vinho. Acabou-se o vinho, mas quem estava lá naquela festa? O Senhor Jesus. Então a presença do Senhor, ela é imprescindível na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. A presença do Senhor é a garantia de que no momento, vamos dizer assim, difícil, no momento inesperado, no momento do imponderável, a graça do Senhor vai se manifestar. Então, nós não podemos confiar só na nossa força, só na nossa capacidade. Senhor, eu vou me esforçar, eu quero ver esse casamento aqui abençoado, para abençoar os meus filhos. Se tem uma coisa que eu quero oferecer para os meus filhos, é um bom relacionamento conjugal, para eles terem um exemplo, um modelo, uma referência. Quantos jovens hoje não se querem casar? Quantos
jovens hoje temem casar porque na sua casa, o casamento de seus pais é uma lástima. Eu não vou nem usar uma palavra pior. Mas eles ficam com medo de casar porque não receberam um legado digno de ser uma referência, um modelo. Para edificar uma casa, nós precisamos do Senhor, da presença do Senhor. Agora, meus queridos irmãos, é duro dizer isso, mas eu vou dizer. Eu me lembro dos meus primeiros anos de fé. Em muitas casas, a presença do Senhor não é uma realidade. Em muitas casas, mesmo sendo casas cristãs, de pessoas que professam a fé, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, não inunda aquele lar. Não é real ou palpável. E isso muitas vezes exatamente por causa do comportamento das pessoas que vivem dentro daquela casa. Eles falam do Senhor, mas o Senhor é uma realidade domingueira. O Senhor não é a realidade cotidiana. Aquela casa não é um santuário. Aquela casa não é um altar do Senhor. As palavras que são proferidas ali, o comportamento, as coisas que acontecem ali, o estilo de vida que se vive ali, não tem nada a ver com o Senhor. Então o Senhor não está presente também. E eu já disse aqui inúmeras vezes que o Espírito Santo tem como um dos símbolos a pomba. E nós sempre encontramos a pomba em remansos de águas tranquilos. Nós nunca encontramos pombas no campo de batalha. No campo de batalha nós encontramos aves de rapina. Então, se a nossa casa é um campo de batalha, se a nossa casa é um lugar de gritaria, e não é porque eu não gosto de gritaria, mas a Bíblia fala sobre gritarias, fala sobre palavras torpes. Eu acho difícil imaginar uma casa cheia do Espírito Santo, onde a gritaria, a bagunça, a balbúrdia reina o tempo inteiro. Onde os conflitos são permanentes e diários. Onde marido não se entende com esposa, filhos não se entendem com os pais. E a gritaria, e o conflito, e a confusão toma conta. Eu não consigo imaginar essa casa cheia do Espírito Santo. Mas por outro lado, eu consigo imaginar uma casa cheia do Espírito Santo, e não poderia ser diferente, onde a paz reina, onde o amor reina, onde a harmonia reina, desde os mais simples gestos e expressões. Um dia é raro acontecer, os filhos vão seguindo os pais, mas um dia, dentro dessa raridade, um dia Samuel gritou com a Débora, ele estava lá gritando com a Débora. Aí cheguei para ele e disse: meu filho, você não precisa gritar. Deixa eu te lembrar uma coisa. Primeira coisa, que dia que o pai já gritou assim com você? Quando eles eram menores, virou aquela competição, e naquela competição o Samuel fazia de tudo para poder diminuir a Débora. Mais velho, mais forte, né? E sempre, você é feia, você é muito feia, aquela coisa de menino, né? Achei assim: meu filho, para você ser bonito, a Débora não precisa ser feia. Você pode ser bonito e ela também ser bonita. Ou seja, para a sua luz brilhar, você não precisa apagar a luz do outro.
A luz dos dois pode brilhar. E esse ambiente, meus irmãos, de contenda, de gritarias, de disputas, de facções, de intrigas, de privilégios mal repartidos, de direitos mal divididos, um se sente lesado em relação ao outro, e tudo acaba em contendas e confusões. O Senhor não está presente nisso. O Senhor não está presente. E a presença do Senhor é imprescindível e fundamental para que a casa seja bem edificada. Aquele casamento em Caná da Galileia, ele se salvou por causa da presença de Jesus. Porque o Senhor estava presente. Então nós temos que fazer de tudo e nos esforçar o máximo que nós pudermos para que o Senhor esteja presente na nossa casa. A presença do Senhor na nossa casa é a certeza de que essa casa vai ser bem edificada. Mas para isso nós precisamos retirar da nossa casa tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Tudo aquilo que não é compatível com a presença do Senhor. É Ele quem edifica a nossa casa junto com o nosso esforço, junto com o nosso desejo, mas nós precisamos ansiar desesperadamente pela presença do Senhor na nossa casa. E é notório, irmãos, é notório quando nós entramos numa casa onde o Senhor está presente, onde o Espírito Santo está presente. Eu já entrei em casas ricas, quase que nababescas, de grandiosas que são. Mas quando você entra, você sente uma escuridão e uma sujeira. Está tudo limpo, quadros maravilhosos, móveis maravilhosos, mas aquele impacto, aquela impressão espiritual é de que está escuro, de que está sujo, e são casas muito ricas. Mas já entrei em casebres de pau a pique e chão batido, que quando você entra, a presença de Deus é tão real, é tão palpável, é tão gratificante que refrigera a alma. Tudo está limpinho, é tudo pobre, mas está limpo por causa da presença do Senhor, que faz isso, que transforma a vida das pessoas, que transforma até a casa, até a limpeza, é transformador. Então, meus queridos e amados irmãos, a presença do Senhor é ela que garante o bom andamento da nossa casa, dos nossos relacionamentos. A presença do Senhor na nossa casa. Quando nós chegamos em casa e entramos na nossa casa, nós sentimos aquele refrigério da presença de Deus. Ah, como é bom estar aqui! Como é bom chegar em casa! Como é bom estar na minha casa! Às vezes eu vou subindo para casa, passo aqui pela Tiradentes e vejo aqueles botecos, as pessoas assentadas na calçada. Eu falo, gente do céu, a casa dele deve ser muito ruim para ele preferir estar aqui no boteco hora dessa. Agora, quando a nossa casa ela tem a bênção de Deus, a presença de Deus, nós ansiamos de ir para casa. Nós queremos estar em casa, queremos estar com os nossos, por causa da graça de Deus, da presença de Deus. Então a presença do Senhor na nossa casa, no nosso lar, é imprescindível para que a nossa casa seja bem edificada. Nessa certeza de que a graça de Deus é que vai fazer a diferença, a presença do Senhor é que vai trazer o trem sempre nos trilhos, né?
E como é bom, meus irmãos, a gente desfrutar dessa graça da presença do Senhor e ver que a cada ano, a cada mês, a cada semana, a cada dia, a misericórdia de Deus tem se manifestado sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. O versículo 2 diz que inútil é levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Deus está dizendo que é para a gente cruzar os braços. Aí você vai encontrar outras partes na Bíblia que diz assim: ô preguiçoso, vai ter com a formiga. Lá em Tessalonicenses 2, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo está dizendo que aquele que não trabalha também que não coma. Né? Ou seja, então não é uma apologia do sossego, da preguiça, do descanso preguiçoso. Não é. Mas o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que não é a força do nosso braço que conquista o pão nosso de cada dia. Que aqueles que são amados do Senhor, Deus trabalha a favor deles. Amém? Aleluia! Glória a Deus! É isso que o texto está dizendo. Aos seus amados, aqueles que Ele ama, que são amados por Ele, Ele lhes dá o pão de cada dia, até mesmo enquanto dorme. Tem gente que tem que arrancar o pão de cada dia a duras penas, a duras forças, tem que correr duramente, porque ele não confia no Senhor, na bênção do Senhor, na graça do Senhor, no descanso do Senhor. É por isso que Deus estabeleceu o dia do descanso. Era para provar o coração deles. Naquele dia eles não podiam trabalhar. Eles tinham que confiar que Deus ia dar o suficiente para eles comerem naquele dia. O dia do descanso era nada mais, nada menos do que uma prova para o coração do homem que sempre desconfia de Deus. E Deus estabeleceu também o ano sabático, era um ano que eles não podiam fazer absolutamente nada, não podiam plantar, não podiam semear, iam comer o que a terra produzisse. E eles tinham que confiar que Deus ia dar o suficiente para aquele ano. Para que Deus fazia isso? Para que o homem entendesse que precisa aprender a depender de Deus, a confiar na bondade de Deus, no amor de Deus. Olha o que o texto está dizendo: aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Deus é um Deus que ama. Deus é um Deus que nos ama. Deus é um Deus que se preocupa com as nossas necessidades e trabalha a nosso favor, a favor das nossas necessidades. Até mesmo enquanto nós estamos dormindo, Deus está fazendo as coisas acontecer. Por isso eu posso dormir sossegado, eu posso dormir descansado. Eu sei que muitos irmãos já passaram por isso e têm essa experiência de, no momento do aperto, do sufoco, receber a graça da manifestação sobrenatural de Deus. E às vezes nós ainda não aprendemos, continuamos desconfiados. Esse é um grande pecado do ser humano, é não confiar, é viver desconfiado de Deus, desconfiado do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. O Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre e a sua misericórdia de geração em geração. O Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre e a sua fidelidade é de geração em geração. Deus é bom, misericordioso, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Deus é fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel e nós somos desconfiados.
Nós somos desconfiados. Volta e meia, o nosso coração está sobressaltado. Volta e meia, nós estamos assustados, ansiosos, agoniados, desconfiados. Será que vai dar? Será que vai chegar? Será que vai acontecer? O Senhor é bom. As suas misericórdias duram para sempre. E a sua fidelidade nunca acabou. É de geração em geração. Nós podemos confiar no Senhor. Amém? Podemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Se sua mão edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Nós precisamos trabalhar, não podemos ser omissos, mas nós precisamos da graça do Senhor, precisamos da presença do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, o melhor que nós podemos fazer é trazer a presença do Senhor para dentro da nossa casa, para o nosso relacionamento conjugal, para o nosso relacionamento com os nossos filhos, dizendo: Senhor, esteja presente, que o Senhor esteja aí inserido em tudo quanto é relacionamento que envolve a minha casa e a minha vida, porque se o Senhor estiver presente, milagres acontecerão. Milagres extraordinários vão acontecer. Nós precisamos desesperadamente da presença do Senhor, da segurança que Ele nos dá, da provisão que Ele nos dá. Por isso que Ele é chamado de Jeová Jireh, o Deus da provisão. É o Deus da provisão. Nós podemos confiar no Senhor e podemos confiar de todo o nosso coração. A confiança no Senhor nos leva ao descanso de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É uma relação assim, inversamente proporcional. Quanto mais ansioso eu sou, menos eu confio em Deus. A minha capacidade de confiar e descansar em Deus é menor. Quanto mais eu confio em Deus, mais eu entro no descanso. Em relação à minha vida, em relação à minha casa, em relação aos meus filhos, em relação à minha família. Essa semana, mal terminamos de almoçar, e a Márcia começou a se angustiar numa ansiedade sem fim. Esse tempo atrás eles clonaram lá alguns cheques do salão e já gerou aquela ansiedade muito grande. E quando foi no início da semana, ela tinha feito os acertos, não sabia onde é que estava o talão de cheque do salão. E procurou na bolsa, procurou no lugar, começou aquela ansiedade, começou a desesperar. E uma pressão de lá, outra pressão de cá, né? Porque o salão, né, tem mais gente, tem esforços, e a pressão aumenta, né? E ela naquela ansiedade falou: Márcia, calma, o Senhor vai resolver isso. O Senhor vai resolver. Nós temos um Deus vivo, um Deus que conhece todas as coisas. E liga daqui, liga da lá, e liga no banco, e procura daqui, procura da lá, e aquela ansiedade. Eu mal cheguei na igreja, ela falou: pelo amor de Deus, vem aqui que eu tenho que ir no banco, me leva no banco. Eu saí daqui correndo, quando cheguei lá, tinha achado o talão de cheque. Falei: Márcia, como disse? Deus, meus irmãos, Ele cuida de nós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Agora, o importante é que descansar é um aprendizado. Nós vamos aprendendo à medida que vamos tendo experiências com o Senhor. À medida que Deus vai respondendo às nossas orações.
à medida que o Senhor vai manifestando graciosamente sobre a nossa vida, à medida que Ele vai trazendo a resposta certa, na hora certa, e a gente tem que aprender. Não, Deus me ama, Deus é presente. A palavra está dizendo: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E a expressão tem cuidado, ela é a ideia de um presente contínuo, ou seja, Ele cuidou, Ele está cuidando e Ele cuidará. Ele é poderoso para isso. Ele cuidou. Ele está cuidando? Está, mas Ele é poderoso para cuidar também adiante, no futuro. Descanse. Então nós temos que aprender a descansar no Senhor em relação à nossa vida, à nossa casa, trazendo sempre a presença do Senhor para a nossa casa, para a nossa vida, para os nossos negócios. Se eu fizer um negócio que eu não tenho convicção de que o Senhor está naquele negócio, eu vou ficar ansioso. Se eu fizer um negócio que eu não tenho aquela convicção de que o Senhor veio junto comigo naquilo, que vai me dar ansiedade. Agora, se eu tenho a convicção de que o Senhor veio, de que Ele está nesse negócio, eu estou em paz. Eu descanso o meu coração. Porque o Senhor é bom. O que mais? O que mais? O Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre e a sua fidelidade é de geração em geração. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar. Coloca a sua casa na presença do Senhor. Amém, Jesus. Coloca o seu lar diante do Senhor nessa hora. E peço ao Senhor: Senhor, eu preciso da Tua presença na minha casa. Eu preciso da Tua presença no meu casamento, no meu relacionamento conjugal. Eu preciso da presença do Senhor. Eu preciso da presença do Senhor na minha casa, na vida dos meus filhos, nos meus negócios. Porque se não for a mão do Senhor, em vão é o meu esforço. Se o Senhor não edificar a casa, ó Deus, em vão vai ser o meu trabalho. Se o Senhor não me guardar, em vão vai ser colocar sentinelas. Se o Senhor não me der o pão de cada dia, em vão é o meu trabalho. Eu quero trabalhar, mas eu sei que é a graça do Senhor. Eu sei que é a boa mão do Senhor. Eu sei que é a bondade do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Comece orando, pedindo a Deus, chamando ao Senhor. Senhor, entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, na vida dos meus filhos, converta o coração dos meus filhos, manifesta a Tua presença no meu lar. Ó Deus, que a presença do Senhor traga paz, harmonia, sossego, edificação, crescimento, alegria, louvor, glória ao Teu nome. Glória a Deus. Vamos orar nesse instante. Pastor José nos conduz em oração. Vamos clamar ao Senhor nessa hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai bendito, Pai de infinita graça. Senhor, a Tua palavra, Senhor, nessa noite, ó Deus, nos traz esse conforto, Senhor. Ó Deus, de que o Senhor é conosco, de que o Senhor nos toma nos Teus braços, que o Senhor nos toma pela Tua mão poderosa. Senhor, nos instrui a confiar no Senhor. Ó Deus, nos instrui, Senhor, a olhar para o Senhor, descansar o nosso coração, porque a Tua mão é poderosa. Deus bendito, nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade na nossa vida para ministrar, Senhor, essa confiança, para transmitir esse entendimento, Senhor, para clarear, ó Deus, o nosso
Deus que traz à existência as coisas que não existem. Deus, o Senhor pode, Senhor, fazer brotar água no deserto. Aleluia! Senhor da glória, ergue-se na nossa fronte e fortalece-nos nesta noite. Não nos deixa, Senhor, ficar com o coração abatido, desesperançado, mas, Senhor, nesta noite, Senhor, infunde esta palavra no nosso coração, ó Deus, que o Senhor pode reverter a situação, ó Deus, que parece perdida, meu Pai. Deus, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem feito isso na minha vida. Ó Deus, e na vida de tantos servos do Senhor que temos acompanhado, temos visto, ó Deus, alguém que parecia perdido, e o Senhor reverteu a situação. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Tu és o Deus, Senhor, que sara o doente. Tu és o Deus que ressuscita o morto. Ó Deus, Tu és o Deus que traz, Senhor, saúde onde está a enfermidade. Oh Deus maravilhoso, Senhor,